contigo estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos saudar os internautas que estão nas suas casas, nos acompanhando neste domingo que o Senhor fez para nós, um domingo especial, 1º de junho, pedindo a força que vem do alto, como o próprio evangelista nos convida, não é? Essa força que vem do alto, que é a presença do santificador, que é o Espírito Santo, que vai nos iluminando, pedindo a Deus muita graça e muita bênção. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. O domingo, dia do Senhor, de celebrar a vida, celebrar a família, recolher todos os dons que Deus tem trazido para cada um de nós na dinâmica da nossa fé. O domingo é esperança para nós diante do mistério do amor, da caridade, que cada vez mais vai nos impulsionando a viver. E este ano nós estamos, né, convidados a sermos peregrinos da esperança, que não podemos perder a esperança dentro de cada um de nós, porque Ele é o centro, como Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, a esperança não nos decepciona. E é essa a dinâmica da nossa fé como cristão. Às vezes tem católico que se deixa se abater, fraqueza na fé, fraqueza na esperança, e nós devemos meditar e buscar entender esse projeto dentro de cada um de nós. E aqui hoje nós estamos, 1º de junho, um mês dedicado a tantos santos, que é para nós sinal da graça de Deus, sinal da benevolência, da gratuidade, da misericórdia de Deus. E a igreja hoje celebra a solenidade da ascensão do Senhor. E desde o domingo da Páscoa até hoje, a primeira leitura sempre é referente a Atos dos Apóstolos. É no Atos dos Apóstolos que nós compreendemos, na realidade é uma grande reminiscência, uma recordação, o Jesus que foi crucificado, que foi rejeitado, mas que curou a todos, libertou, deu estado de graça, da misericórdia. E é isso que hoje a primeira leitura nos recorda justamente, não é?
a palavra que vai de ordem: não saiam de Jerusalém até que se cumpra o que Deus prometeu, que é o Paráclito, que é o advogado nosso, o defensor, o Espírito Santo, aquele que virá sobre nós. João batizou com água, mas sobre nós virá aquele que o batizará com a força do alto, que é a força do Espírito Santo, que é o grande santificador. E na primeira leitura nos convida justamente a mergulhar nessa dinâmica da nossa fé, porque a fé é adesão a Deus. A nossa fé nos leva a superar, a suportar. A nossa fé nos leva a acreditarmos, a confiarmos, porque Deus tem sempre um propósito para nós. Um propósito na vida, na caminhada, no trabalho, na faculdade, na academia, em qualquer lugar Deus tem um propósito. Basta nós abrirmos o coração, não é? Essa dinâmica da nossa fé, para a gente compreender o mistério do amor. Não saiam de Jerusalém até que se cumpra tudo o que o Senhor prometeu, que é essa dinâmica da nossa fé. Por isso que o salmista diz: por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É esse salmo. Como cristão, a cada dia, a cada instante, não devemos sair das nossas casas sem lermos a Sagrada Escritura. Tem católico que amanhece o dia, anoitece, não pega a Sagrada Escritura, não lê um versículo antes de sair de casa. Leva a vida como se deixasse aquela canção: deixa a vida me levar, minha vida leva eu. Não pega a Sagrada Escritura, não lê, não medita, e é tropeçando e não vai entendendo. E o Salmo hoje diz: por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, nessa festa da solenidade, da ascensão. O próprio Jesus, que é elevado ao céu, que sobe justamente com a nossa humanidade, a humanidade do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas vitórias, das nossas derrotas, porque a vida não é só flores. A vida não é só flores. Diante da dinâmica, a vida vai se apresentando, alguns espinhos, algumas lombadas, algumas curvas, alguns desvios, mas permanecer firme, porque Ele é o centro da nossa vida, o centro da minha vida, da nossa história, da nossa família, é Jesus. É o centro que cada vez mais vai nos compreendendo diante do mistério do amor. E esse mistério se dá hoje, na preparação da Páscoa, nos encaminhando para a grande solenidade, próximo domingo de Pentecostes, mas que hoje é o Senhor que sobe e eleva a nossa humanidade, e eleva nossas dores, nossos sofrimentos, angústias e solidões, mas ao mesmo tempo na certeza da vitória, porque não tem dor sem vitória, não tem sofrimento sem passar pela cruz, que é no escatom, como diz alguns teólogos, é no escatom que o sofrimento se tornou no amor, e esse amor se doa para cada um de nós, diante dessa dinâmica, da nossa natureza, mas ao mesmo tempo compreender a nossa fé. Por isso que o Evangelho de hoje, na conclusão de São Lucas, nos convida: o Jesus que sofreu, mas que será ressuscitado ao terceiro dia, esse Jesus que dá o poder e a graça de anunciar a conversão, o perdão, porque só duas coisas é existente na nossa vida: amar e perdoar, é a condição maior, é o amor e o perdão. Se o cristão não tiver o amor e o perdão, não é cristão, porque a graça, vem do perdão. Perdoar, amar é a condição maior, e o convite de Jesus é justamente esse: anunciar e dar o poder, a graça da conversão e o perdão dos pecados, a começar por Jerusalém. Primeira leitura, e o Evangelho é uma analogia, comparação, diante dessa dinâmica da nossa fé, cada vez mais nos compreender no mistério que o próprio Jesus nos revela: permanecer na cidade até que seja revestido da força do alto. Aqui é a presença do Espírito Santo. Quando o evangelista e o autor nos coloca a força do alto, é a presença do santificador que vai nos iluminando e vai nos brotando, diante dessa dinâmica
da nossa fé. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu, e eles o adoraram. É essa a nossa dinâmica, né? Da nossa fé. A Páscoa, 50 dias, o símbolo, o Cristo ressuscitado, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a ele a toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, amém. É o símbolo da luz. Esta luz, essa vela será apagada, mas a chama da vela de consumir dentro de nós deve permanecer para sempre. E essa chama que a gente brota, né, na nossa fidelidade, no nosso amor. Hoje é domingo, dia do Senhor, o mês mais bonito, mais lindo de todos os meses, um mês que nos chama a atenção das grandes solenidades e festas, como Santo Antônio, como São Pedro, como São João, como o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. É assim que a gente vai brotando diante desse mês, não é? Na festa do amor, da caridade, mas acima de tudo, desses santos que compreenderam o mistério da fé e que trouxe para nós do Nordeste a maior festa do amor, da esperança. E é essa dinâmica, não é? Que a gente vai brotando cada vez mais, acreditando no Cristo ressuscitado, do Cristo que veio a nosso encontro e que hoje foi elevado ao céu e junto à nossa humanidade, o nosso amor, mas na certeza da nossa fé. Deus tem um propósito para nós, e o propósito depende do coração. Está no nosso coração a nossa fé, não é? Como diz a canção do Frei Gilson: deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus brotar a fidelidade, o brotar o amor. É essa a dinâmica, não é? Da nossa fé. Nós cristãos devemos estar sempre atentos à palavra de Deus que nos orienta, que nos forma, mas a palavra que nos dá força e coragem para a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, que São Pedro e Santo Antônio, e que São João, que o Sagrado Coração de Jesus, que o Imaculado Coração de Maria, que iremos celebrar nesse mês, possa ser sinal da graça, do amor, da benevolência, mas ao mesmo tempo tenhamos uma semana de muita graça e de muita bênção. A semana começa hoje, e nessa caminhada nós iremos buscando cada vez mais o que a igreja nos ensina, como essa semana sinal da unidade, que essa semana a igreja celebra, né, a unidade dos cristãos. Pai, que todos sejam um, e é essa caminhada que nós iremos, né, percorrer como peregrinos da esperança, peregrinos do amor, para que cada um de nós possamos compreender. Nunca deixe ninguém roubar a vossa esperança. Essa foi uma das frases do querido Papa Francisco, logo no seu pontificado. Não deixe que ninguém vos roube a vossa esperança, porque o centro da vida, o centro da nossa fé, não é uma pessoa humana, é Cristo, que nos dá força e coragem para a compreensão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais e dos nossos antepassados, que nunca nos abandonou, que não nos abandone, mas segure na nossa mão e nos ajude a caminhar. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo,